Olá a todos, todas e todes. Espero que estejam bem e sejam bem-vindos. É com grande prazer que o canal Dúvidas Matemáticas está de volta. Agora teremos ao menos um vídeo por mês, ou poderemos ter mais, caso surjam mais dúvidas. Dúvidas matemáticas é com o professor Pedro. Neste vídeo trataremos do conceito de vetor. Para definirmos vetor, devemos ter em mente alguns conceitos básicos. O primeiro é o de reta. No primeiro postulado de Euclides, ele afirma que, por dois pontos distintos, podemos traçar uma única reta. Em seu trabalho, ele não define reta, mas podemos entender que uma reta é um conjunto infinito de pontos que não mudam de direção, de modo que entre quaisquer dois pontos distintos da reta há infinitos pontos. Dessa maneira, uma reta segue infinitamente em qualquer sentido, do mesmo modo que Euclides definiu em seu segundo postulado. Sempre podemos considerar uma parte de uma reta de um ponto a outro. Assim, temos o que chamamos de segmento de reta. Como temos um objeto finito, podemos estabelecer uma unidade de medida e associar qualquer segmento de reta a um comprimento. Dado um segmento de reta, podemos orientá-lo, indicando um sentido. Neste caso, temos um segmento de reta orientado da direita para a esquerda. O sentido pode ser indicado graficamente por uma seta em qualquer posição do segmento. Esse sentido indica a origem do segmento e a sua extremidade, mas geralmente nós colocamos essa seta na extremidade do segmento indicando sua direção. E com isso, um segmento de reta traz duas informações, o seu comprimento e o seu sentido. Além disso, ele traz uma terceira informação que é a de direção, que podemos entender como sendo a inclinação desse segmento. Mas aí podemos nos perguntar o quanto esse segmento está inclinado. Para poder responder essa pergunta, nós deveremos ter um referencial e um sistema de medida de inclinação, que geralmente chamamos de ângulo. Por exemplo, em relação a essa reta aqui, este segmento possui uma direção. Já em relação a esse outro segmento aqui, nós temos outra direção. Ou seja, a direção de qualquer segmento vai depender do referencial que nós estejamos utilizando. Com isso, um segmento de reta nos traz três informações: o seu comprimento, a sua direção e o seu sentido. Então, vamos gravar em mente aqui essas três informações que um segmento pode trazer para nós, que é o comprimento, a direção e o sentido. Com esses conceitos, definimos mais um para chegarmos a uma definição de vetor, que é o conceito de equipolência. Dizemos que dois segmentos são equipolentes quando eles possuem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse exemplo aqui, nós temos dois segmentos de reta com o mesmo tamanho, ou seja, com a mesma medida de comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Todos os dois aqui estão apontando da esquerda para a direita. Resumindo, esses dois segmentos de reta são iguais, então nós dizemos que esses dois segmentos de reta são equipolentes. Observe que, dado um segmento de reta orientado em uma região de um plano, ou em um plano qualquer, temos infinitos segmentos equipolentes a ele. O conjunto infinito desses segmentos equipolentes é o que chamamos de vetor. Então, essa é a nossa definição de vetor. Observe que podemos pegar qualquer um desses segmentos para representar um vetor. Então, cada um desses segmentos orientados é chamado de representante do vetor. É claro que essa definição pode ser construída também no espaço da mesma maneira. Aliás, um vetor pode ter mais de 3 dimensões, mas em um curso de geometria analítica vamos nos ater a vetores no plano e no espaço, ou seja, com 2 e 3 dimensões. Assim, atingimos nosso objetivo, que é a definição ou ideia de vetor. Dado um segmento de reta orientado, chamamos de vetor o conjunto infinito de todos os segmentos equipolentes a ele. Obrigado por assistir e qualquer dúvida, fique à vontade para contar com o canal Dúvidas Matemáticas. Você pode também se inscrever para acompanhar nosso vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado.